A CPMI do INSS está sendo aberta por causa de um cara chamado Kim Kataguiri. Ele não meteu uma peruca e foi lá falar que ele era Nicole, tá bom? Ele não foi lá puxar o saco do Bolsonaro, viajar ao Brasil com o nosso dinheiro, com o avião do PL, pra falar que ele é conservador e tá lutando contra o sistema. Não, ele foi lá trabalhar e abriu a CPMI. Essa é a diferença de um cara do MBL pra um bosta do Bolsonaro que fica sinalizando virtude pra você e fingindo que tá fazendo alguma coisa. Enquanto os descontos dos aposentados do INSS disparavam, o presidente do Sindinap, Milton Cavallo, construiu uma mansão de 360 metros quadrados com piscina em um sítio em Ibiúna, no interior de São Paulo. O local é frequentado, inclusive, pelo irmão de Lula, o sindicalista Frei Chico. A construção aconteceu entre 2021 e 2023. Mano, a história se repete. Para com o sítio, né? Não, os caras tem... Não, que eu vou te dizer uma coisa, cara. A história se repete. O irmão do Lula agora frequenta um sítio do amigo dele envolvido no escândalo do INSS. É assim, o Brasil pede por isso, velho. Vocês votaram no Lula esperando o quê? Ah, agora o cara desencanou de sítio, de corrupção. Não. Tá o irmão dele frequentando um sítio de um corrupto, que o irmão dele também é corrupto. Né? A gente escolheu isso, velho. A gente escolheu... Não. 2022, eu quero votar no Lula, eu quero mensalão, eu quero petrolão, eu quero sítio, eu quero triplex no Guarujá, eu quero escândalo de corrupção. Eu quero... Vocês pediram isso? Vocês acham que vocês vão ter o quê? Austeridade? Vai lá. É o mesmo período em que os repasses do INSS aos sindicatos Sindinap subiram de 41 milhões para 149 milhões. O salto é de 263%. Esse esquema de farra dos aposentados do INSS foi revelado pelo portal Metrópolis e ficou conhecido como farra do INSS. O Sindinap tem como vice-presidente justamente o Frei Chico, que é irmão de Lula. Já a mansão de Milton Cavallo, segundo os registros, não está nem no nome dele nem de sua esposa. Questionado, ele afirmou que tudo que foi feito no local foi construído com recursos próprios e que o sítio tem apenas alguns estábulos, onde ele aluga as baias para cavalos de terceiros. Ele se recusou a dizer em nome de quem está registrado o imóvel. Apesar desses indícios, Milton nega irregularidades e diz que tudo isso é uma questão de foro íntimo, sem relevância jornalística. Aí eu vou te falar uma coisa. O que a oposição bolsonarista fez? Nada. O que o Kim Kataguiri conseguiu? Você tá pronto pra entender o que é CMBL? Dá uma olhada nessa notícia aí, ó. Vai lá. Requerimento de autoria da senadora Damares Alves, da deputada federal Coronel Fernanda e de outros parlamentares que requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. Muito bom, presidente! Feita a leitura do requerimento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Termina a sessão conjunta. Abriu-se a CPMI. Vamos lá, eu vou explicar um negócio pra você. O que é uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Então você abre lá na Câmara dos Deputados e você põe deputados para investigar um determinado assunto. Qual o problema de uma CPI? Uma CPI, ela entra numa fila. Então, eu não lembro agora o número, mas você pode ter 5 ou 6 por ano, é algo assim. E claro que vira o ano, já tem um monte de gente lá protocolando. E a partir do momento que você tem 5 ou 6 CPIs abertas, você lotou o número máximo de CPIs abertas, você não pode mais abrir outra CPI. Que é o caso dessa CPI. Então não dava para abrir uma nova CPI porque simplesmente o número de CPIs máximo já estava aberto. O que então se tomou de estratégia? Faça uma CPMI. O que eu passei? Uma CPMI. Uma CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então são deputados e senadores. Aí você fura a fila. Qual foi o outro empecilho? O presidente das casas não queria abrir essa CPMI. Não queria fazer com que isso desse certo. Quem foi que resolveu esse problema? Um cara chamado Kim Kataguiri. Você ouviu? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. O que ele fez? Ele foi no Supremo Tribunal Federal. Falou, STF, é o seguinte. CPI e CPMI são direitos da minoria. Quando você quer abrir uma CPMI ou uma CPI para investigar um governo, você não é maioria, porque a maioria é o governo.
Então você é oposição ou você é minoria. Por ser um direito da minoria, já tem uma jurisprudência, inclusive, de uma vez que se quis abrir a CPMI e a presidência não deixou. Portanto, nós precisamos de uma decisão de vocês que é constitucional você não depender do presidente para isso. É inconstitucional o presidente barrar. E o STF falou, você está certo, abram a CPMI. Então a CPMI do INSS está sendo aberta por causa de um cara chamado Kim Kataguiri. Isso é trabalho. Você entendeu o que é? Ele não meteu uma peruca e foi lá falar que ele era Nicole, tá bom? Ele não foi lá puxar o saco do Bolsonaro, viajar ao Brasil com o nosso dinheiro, com o avião do PL, pra falar que ele é conservador e tá lutando contra o sistema. Não, ele foi lá trabalhar e abriu a CPMI. Essa é a diferença de um cara do MBL pra um bosta do Bolsonaro que fica sinalizando virtude pra você e fingindo que tá fazendo alguma coisa. Entendeu ou não? E inclusive ele deu essa notícia em primeira mão no nosso congresso de Curitiba. Saiu a notícia, ele foi lá, pegou o microfone no palco, ele tava no palco e fez isso aí. Entendeu? Então parabéns aí, Kim Kataguiri, tamo junto. Curtiu o vídeo e quer ver mais análises como essa? Então corre lá no canal MB Live TV e não perca nenhuma das lives, de segunda a sexta. E para ficar por dentro de mais cortes excelentes, inscreva-se no Treta no Congresso.